Então vamos lá. Eu vou deixar aqui em cima a tag do vídeo anterior falando para continuarmos esse sermão profético de Jesus. Vamos continuar lá de onde paramos. Veja que Jesus em seguida vai dizer a eles que por causa disso se levantará nação contra nação e reino contra reino, que haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nós vamos encontrar isso em Mateus no capítulo 24, no versículo 7. Enfim, que também iriam ocorrer muitos flagelos naturais, segundo os desígnios divinos. Porém, ele igualmente os alertou, dizendo que todas essas coisas, isto é, que todas aquelas futuras calamidades geradas tanto pela maleficação dos orgulhosos, e gananciosos homens, quanto pelas forças da natureza. Então são apenas o princípio das dores. Isso está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 8. Somente o início de muitas outras grandes aflições que iriam ocorrer no mundo ao longo do tempo, aflições essas conhecidas no meio cristão como sendo as das grandes tribulações. Tendo a sua duração, ela estendida até que se chegasse o momento do fim. Mas o que será que Jesus quis lhe dizer com tudo isso? Ele fez, na verdade, uma belíssima comparação, relacionando toda aquela necessária sequência de flagelos ou tormentos futuros que aconteceram no mundo e que deveriam acontecer até aquele desejado e esperado momento do final daquele ciclo e o início da transição para uma nova era. Então nós vamos ver que com o longo processo natural, é um exemplo de gestação de uma mulher, até o nascimento de uma criança, que está em João 16, no versículo 21, diz que todas aquelas coisas, elas aconteceriam assim como no caso de uma parturiente ou grávida,
ao se aproximar da hora do seu parto. Quando então ela começa a sofrer as primeiras de muitas outras dores ou fortes contrações. E que vão inevitavelmente se intensificando com o passar do tempo. Por exemplo, em intervalos nem sempre constantes, mas até a chegada da nova vida. Logo, o que Jesus quis deixar bem claro aos seus discípulos foi que todas aquelas aflições, elas seriam apenas o princípio de dores. Isso também está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 8. De um símbolo, ou de um simbólico parto de uma mulher, seriam as primeiras dores ou tribulações que aconteceriam no mundo antes do findado o prazo para a sua vinda e para o final dos tempos, que também está no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 2 e 6. A respeito deste momento futuro, referente ao longo e necessário processo de grandes tribulações no mundo, além das guerras dos judeus contra os romanos, a partir de 70 depois de Cristo, a história da humanidade, ela também registrou, principalmente através dos historiadores profanos, como Flávio Josefo e de Tácito, uma informação de que ainda naquela época aconteceram muitas outras guerras localizadas entre as nações vizinhas daquela região. Então nós vamos ver, porém, que com o passar do tempo, essas tais guerras foram se intensificando e se tornando cada vez mais violentas e globalizadas, passando não só por aquelas ocorridas entre as muitas nações que se formaram na Europa durante a Idade Média. E ao longo de mais de 1000 anos, então entre os séculos 5 e 15,
mas também pelas que culminaram nas duas últimas grandes guerras mundiais entre 1914 a 1918 e 1939 a 1945. E pelas outras que ainda acontecem atualmente, sempre de tempos em tempos. E, do mesmo modo, nós vamos ver que além das guerras, existem muito os registros históricos que são referentes à ocorrência de grandes flagelos destruidores naturais, dentre as quais nós podemos citar, como por exemplo, de um marcante fato ocorrido ainda naquela época. O que aconteceu foi, esse fato é o grande terremoto e a erupção do vulcão no Monte Vesúvio, entre o ano 63 e 79 depois de Cristo, que devastou as cidades romanas de Pompeia, de Herculano e de Estábia, e mais ainda, recentemente, nós tivemos também o grande terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755.